Às margens da Baía de Todos os Santos, onde o Atlântico se encontra com o Brasil, nasceu a primeira capital do país. Era o ano de 1549 e uma expedição portuguesa aportava neste litoral para erguer um novo centro de poder. Salvador foi fundada com um propósito: consolidar o domínio português sobre a América e organizar a administração da vasta colônia que se expandia. Ao redor da recém-criada cidade do Salvador do Porto de Nossa Senhora da Bahia, levantaram-se fortes, igrejas e as primeiras ruas em traçado ordenado, um símbolo da presença europeia em meio ao território indígena. A cidade nasceu entre o Alto e o Baixo, o centro histórico sobre as escarpas da Sé e do Carmo, e o porto lá embaixo, de onde partiam o açúcar, o pau-brasil e, tristemente, os navios negreiros que trariam milhões de africanos escravizados. Salvador foi, por mais de 2 séculos, o coração do Brasil colonial. Aqui se misturaram culturas, crenças e resistências que moldaram a identidade brasileira. Mais do que uma fundação, foi o início de uma história feita de encontros e conflitos, de fé e de luta, uma cidade que nasceu voltada para o mar, mas com raízes profundas na terra e na alma do povo que a construiu. Com o passar dos séculos, Salvador se expandiu muito além dos muros de sua cidade alta. O núcleo fundado no século XVI deu origem a um tecido urbano que avançou em direção às encostas, às matas e ao mar. No século XIX, a cidade já começava a se abrir para o litoral. As praias, antes refúgio de pescadores e lugar de descanso, tornaram-se cada vez mais disputadas. O bairro da Barra foi um dos primeiros a refletir essa transformação, um espaço de convivência entre história e o cotidiano moderno. No coração da Barra, ergue-se o Farol da Barra, símbolo de orientação e resistência. Construído ainda no período colonial, o farol assistiu, silencioso, à transformação do entorno, o crescimento de avenidas, edifícios e calçadões que moldaram uma nova paisagem urbana. A partir do século XX, a urbanização acelerada e o avanço da economia do turismo intensificaram a ocupação das áreas de praia. A cidade, voltada para o mar desde sua origem, passou a enfrentar o desafio de equilibrar o desenvolvimento com a preservação de seu patrimônio natural e cultural. Hoje, Salvador é uma metrópole que abriga mais de 2 milhões de habitantes, uma cidade plural, onde a história colonial, a força do povo e a beleza das praias convivem em permanente diálogo. Esta imagem de satélite mostra a cidade de Salvador em relação à Baía de Todos os Santos, no litoral do Brasil. O bairro da Barra é o apontado pelo mouse, bem na extremidade da cidade. É um bairro privilegiado em relação à paisagem, pois parte do litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e a outra parte está relacionada à Baía de Todos os Santos. Também é um bairro privilegiado em relação à socioeconomia. No limite norte, em contato com o bairro Ondina, encontra-se um clube com grande faixa de areia que, apesar de não estar fechada com cercas, para alcançá-la é necessário dar a volta no clube. No outro limite, em contato com o bairro Vitória, vemos outro clube com uma grande faixa litorânea totalmente privatizada. É um bairro que, assim como os outros de Salvador, a área urbana encontra o mar e não há uma faixa de preservação. Nesta ponta, encontra-se o famoso Farol da Barra, um ponto turístico bastante importante e que fornecia a visão panorâmica privilegiada para os ocupantes em relação ao oceano.
O Farol da Barra repousa sobre um dos pontos mais antigos e emblemáticos da formação geológica de Salvador. A cidade nasceu sobre embasamentos cristalinos e falésias, moldadas por milhares de anos de processos erosivos e sedimentares. As formações areníticas e argilosas que sustentam o bairro da Barra revelam um relevo frágil, onde o mar e a chuva esculpem lentamente as encostas. Ainda assim, foi sobre esse terreno instável que se ergueram casas, ruas e edifícios, um testemunho da convivência, nem sempre harmônica, entre natureza e cidade. A ocupação urbana seguiu os contornos do relevo, mas também impôs barreiras. Enquanto as áreas altas, com vistas privilegiadas para o mar, abrigaram a elite soteropolitana, as encostas e a baixada tornaram-se espaços de moradia popular. Assim, o desenho geológico da Barra e de todo o entorno do farol também esculpiu as fronteiras sociais de Salvador. O relevo, que deveria apenas separar terra e mar, passou a dividir histórias e oportunidades. E sobre este mesmo solo, belo e desigual, o farol continua erguido, como se observasse silencioso as transformações e contrastes que o cercam desde o início de sua cidade. Algo que também pode ser observado com mais precisão pela imagem de satélite é que a parte mais baixa do bairro, onde fica a faixa de areia, é bastante curta. Além de encontrar a urbanização muito rapidamente, também pode-se perceber estes trechos que são um pouco mais elevados no bairro, fator que intensifica a erosão, até mesmo na formação onde está o farol. E ainda, outro ponto turístico importante, o Morro do Cristo. Percebe-se uma faixa de areia bastante estreita, que encontra os afloramentos rochosos e, em seguida, a parte mais elevada do terreno. A desigualdade urbana em Salvador não é apenas visível nas ruas, ela se manifesta também na vulnerabilidade da natureza. Na região do Farol da Barra, onde o luxo das avenidas beira o mar, a mesma força que encanta os visitantes revela sua face mais severa. As erosões costeiras, intensificadas pela ocupação desordenada e pela retirada da vegetação, corroem lentamente a base das falésias. Em períodos de chuvas extremas e marés elevadas, o impacto é duplo. A água avança sobre o calçadão, enquanto o solo cede em pontos frágeis da encosta. O que era antes apenas paisagem, agora torna-se risco. Esta é a plataforma do Map Biomas Brasil, que apresenta a cobertura da superfície de terra, classificada pelo seu uso. Este é o bairro da Barra, já bastante urbanizado no ano de 1985. Pode-se notar duas formações ligadas, a agropecuária e a floresta. Ao ativar o modelo em 3D, essas áreas são associadas às elevações que observamos na imagem de satélite. Vale ressaltar que os dados no lado direito da tela referem-se à cidade de Salvador inteira e não só ao bairro da Barra. Conforme avançamos o tempo para o ano de 2003, por exemplo, verifica-se que estas feições ainda estão presentes, apesar de um pouco menores. No entanto, no ano de 2004, o polígono mais próximo ao litoral já é classificado como área não vegetada/urbana. Quando avançamos para o ano de 2018, o outro polígono perde metade de sua área florestada em relação ao ano anterior. E, ainda, entre os anos de 2023 e 2024, a área já não possui mais floresta, apenas a agropecuária e pequena parte da vegetação herbácea. Nas últimas décadas,
Os sinais de desequilíbrio se tornaram visíveis. As erosões costeiras avançam sobre calçadões e escadarias. A vegetação nativa desaparece, substituída por concreto. O solo, formado por camadas de areia e argila, cede diante das chuvas intensas. E os eventos climáticos extremos, antes esporádicos, agora se tornam parte do calendário da cidade. Chuvas torrenciais em poucas horas, ventos fortes e marés cada vez mais altas. A força das ressacas transforma o que era paisagem em zona de impacto. Em dias de temporal, o mar invade o passeio. As ondas saltam sobre os muros, derrubam quiosques, arrancam pedras e abrem fissuras no calçadão. Durante os períodos de chuva, a faixa de areia da praia do Farol da Barra praticamente desaparece. O espaço de lazer e convivência se transforma em linha de defesa contra o oceano. As ondas alcançam o paredão e a praia, que parecia eterna, se encolhe diante da força natural. Hoje, o mar chega mais perto, mais agressivo, e o farol, testemunha silenciosa, observa a mudança da paisagem. As consequências vão muito além da estética. Infraestruturas urbanas são danificadas, sistemas de drenagem colapsam e as obras emergenciais tornam-se rotina. Cada reconstrução é um esforço para manter o que o mar insiste em reclamar. Essa vulnerabilidade não é natural, é política e social. As áreas com melhor estrutura conseguem se recuperar mais rápido, enquanto regiões vizinhas, menos favorecidas, sofrem com alagamentos, deslizamentos e prejuízos que se acumulam. As mudanças climáticas ampliam a urgência. A tendência é que os eventos extremos se tornem cada vez mais frequentes. O que antes parecia exceção, agora é regra. Porque a Barra é mais do que um bairro. É um espelho da própria Salvador. Uma cidade que resiste, se reconstrói e insiste em permanecer à beira do Atlântico, mesmo quando o oceano avança. E quando o sol se põe atrás do farol, tingindo o céu de laranja e ouro, a paisagem parece nos lembrar. A cidade e o mar sempre dividiram o mesmo destino. E, talvez, para sobreviverem, precisem aprender novamente a caminhar lado a lado.